Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Aquele momento gostoso de ouvirmos, prestarmos atenção, crescermos mais um pouquinho na graça e aprendermos, o que o papai quer falar conosco, o que ele quer nos ensinar nesse dia que se chama hoje, que se chama presente e que é um presente para cada um de nós, que estamos vivos. Amém? E hoje, falando com o Senhor me pôs à frente aqui uma passagem de uma das curas que o nosso amado Jesus fez com esta pessoa. É interessante a colocação das palavras que essa pessoa faz para Jesus, questionando se ele quiser. Se ele quiser, ele pode fazer o milagre acontecer. Aí eu te pergunto, você tem alguma dúvida de que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo tenha poder para trabalhar na sua vida? Creio que não, né? Mas aí você pode me perguntar assim, mas pastora, tem tanto tempo que eu oro por uma determinada causa e ainda não aconteceu. Você falou certo, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Nós, como seres humanos, muitas vezes queremos tudo ao nosso tempo. Estralou os dedos, pronto, apareceu. E não é assim. Tudo com Deus tem um propósito, tem um tempo certo para acontecer. E lembrando, que é um detalhe bem importante, se Deus perceber, ou no caso, Deus sabe todas as coisas, mas Deus olhando para você, Ele esquadrinha teu coração, os teus pensamentos, mesmo antes de você pensar. Então Deus esquadrinhou você e viu que aquilo que você tanto pede vai te trazer prejuízo espiritual, corre o risco de Deus te perder, Deus não vai te dar. Sinto lhe informar. Ai, pastora, mas então Deus quer controlar o que eu quero, o que eu não quero? Não é isso. Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que quer seguir, a maneira que quer viver. Deus nos dá o livre-arbítrio para isso. Mas Deus, por nos amar tanto, Ele tenta nos poupar. Se de todo a gente bater de frente com Deus, bater cabeça na parede, teimando, Deus vai permitir. E aí na hora que você estiver todo estrupiado, toda estrupiada, arrebentada pela burrada que fez, ou arrebentado, aí Deus vai falar assim: vem, meu filho, vem, minha filha, eu tô aqui. Eu vou ler a passagem. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vou ler só até aqui. O leproso. Descendo ele do monte, no caso Jesus, seguiu uma grande multidão, porque onde Jesus estava era alvoroço, Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha a humildade dessa pessoa. Ele sabia que Deus podia, que Jesus podia. Ele tinha certeza que Jesus iria curá-lo. Mas ele é humilde de falar: se o Senhor quiser. O que a gente vê? Eu vou ler mais um versículo aqui. Mas o que a gente vê até aqui? Ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo. Ele se colocou humildemente, pois sabia quem era Jesus. E ele colocou o quê? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor é quem sabe.
Deixa eu terminar de ler aqui. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo, né? Seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Meu amado e minha amada, olha a situação que esse homem estava, um leproso. Vocês devem ter consciência, naquela época, hoje em dia não, né? Hoje é chamado até de hanseníase, é um nome mais, é meio feio, mas é melhor do que leproso, leprosa. E hoje em dia é tratável. Naquela época era só Jesus mesmo para fazer o milagre. Porque não tinha remédio, não tinha erva, não tinha... Era Jesus para fazer o milagre acontecer e a pessoa ser curada. Do contrário, a pessoa morria com isso. E antes dela morrer, ela era excluída totalmente da sociedade no geral, da sua família, do meio em que ela vivia. Era colocada para fora da casa dela. Ela não podia ficar dentro da casa dela, no meio dos familiares. Ela não podia ficar no bairro dela, ali, né, na região, na localidade que ela se encontrava, na cidade que ela se encontrava. Ela não podia. A pessoa que tinha lepra, que era um leproso, uma leprosa, era excluído da cidade. Não sei dizer, não lembro para te dizer, e se também não lembro. Se conta na Bíblia a distância que era. Sei que era longe da cidade. Não era no meio do povo, da família, dos amigos, de nada disso. Era tratada como um verme. E esse homem enfrentou isso tudo. Sabendo a condição dele, que ele era um excluído, que ele era um rejeitado, que ele era uma pessoa que não podia estar no meio da multidão. Ele enfrentou todos esses medos, barreiras, situações para chegar até Jesus. E humildemente falar: Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu tô aqui precisando. Se o Senhor não quiser, eu vou entender, porque o Senhor é Senhor. Quantas vezes a gente bate cabeça com Deus? Eu quero porque eu quero, porque eu quero. O Senhor tem que me dar. Engraçado, né? Como se Deus fosse nosso empregado. Se Jesus fosse nosso servidor. Muito engraçado isso. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, você aprenda a ter humildade. Você aprenda a se colocar no seu lugar de servo humilde, contrito na palavra. Que a partir de hoje você consiga segurar o teu eu e falar: Senhor, estou aqui. Se o Senhor quiser me abençoar, eu estou aqui. Se o Senhor não quiser me abençoar, eu vou te amar do mesmo jeito. Eu falo isso com Deus. Ou vocês acham que eu, que sou pastora, não tenho sonhos, não tenho alguns projetos? Porque Deus já me deu além do que eu podia imaginar. Ai, pastora, então a senhora ficou rica, milionária, a senhora tem carro, casa, com piscina, fazenda, Não, não tem nada disso. Nem carro eu tenho. Mas não trocaria nada terreno que tem na terra, casa, carro, propriedades, fazendas, bois, joias, não trocaria nada disso se fosse para perder a comunhão com meu Deus. Tenho sonhos? Tenho sonho de ter minha chacrinha, poder ter minha casa lá, casa simples, nada de luxo, mas ter minha casa lá dentro de uma chácara, de um pedacinho de terra, para me implantar, porque eu amo mexer na terra. Amo chegar num pé de laranja, colher uma laranja para chupar, ou ficar sentada ali debaixo, colhendo, descascando, chupando laranja. Já fiz isso na fazenda de uma família amiga que nos convidou. Mas é o tempo de Deus. E eu sempre falo: Senhor, eu te adoro pelo que o Senhor é na minha vida. Se o Senhor puder
realizar esses pequenos sonhos que não são tão absurdos assim, glória a Deus. Se o senhor achar que eu não vou ter tempo, que o senhor me quer integralmente na obra, que eu não vou ter tempo para ficar plantando, mexendo, tudo certo. Tudo certo. O que eu quero é te servir. O que eu quero é continuar te adorando, continuar sabendo que o Senhor me ama, que o Senhor me vê como alguém que luta para agradar o teu coração. É isso que me importa. O resto é resto. O resto o fogo consome, o resto a traça rói, o resto a ferrugem corrói. Mas a sua comunhão, a minha comunhão com o papai, essa não tem preço. Amém? Uma coisa que eu sempre gosto de frisar, perfeito só Jesus. Não adianta o bispo, o padre, o papa, o obreiro, quem for. Eu estou lutando para ser perfeito, perfeita diante dos olhos de Deus. Vai morrer lutando e não vai conseguir. Agora, santidade, essa é dever do cristão. Pode ser cristão católico, pode ser cristão protestante. O dever de quem diz seguir a Cristo, reconhecer o sacrifício de Cristo naquela cruz, é lutar para buscar a santidade. Amém? Esse é dever do cristão. Então, que nós possamos entender essa passagem e humildemente nos colocarmos na posição de filhos. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Papai, clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a ser como esse leproso, humildes, contritos na Tua verdade e aceitando a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Meu amado e minha amada, se você ainda não se inscreveu, corre lá, clica no link que eu te mando, assiste o vídeo direto lá no YouTube, curte, comenta, compartilha. Você vai estar esparrando a obra de Deus. Amém? Jesus te abençoe.